Boa noite para todos, dos dois lados da vida. Obrigada pelo convite e obrigada à espiritualidade superior que sempre nos acompanha. Tudo bem. Eu estive a ver e há 3 anos, nesta altura, eu também trouxe um tema sobre o pensamento. Só que a abordagem era diferente. E 3 anos depois, e numa fase difícil que nós estamos a atravessar, às vezes estas épocas de sofrimento, de ansiedade, de medo, também propiciam mudanças, reflexões e são oportunidades para nós alterarmos algumas coisas que a doutrina nos ensina muito bem e que nós esquecemos um pouquinho. Então, o estudo do pensamento, e eu repito aquilo que foi no primeiro slide dessa época, dizia que o estudo do pensamento, segundo Leon Denis, é o estudo mais importante que podemos fazer. Hoje nós trazemos-lo e com uma abordagem um bocadinho diferente. No entanto, vamos ver como é que talvez o consigamos perceber melhor, dada exatamente as circunstâncias em que estamos a viver. Então, esta imagem não é minha, foi o Lucas que escolheu, portanto, o Espelho da Vida. Neste livro pequenino, que aqui no meu tem esta capa, mas a associação terá outro com a capa da Federação Espírita Portuguesa, Pensamento e Vida, é um livro que sintetiza comunicações que Emmanuel nos traz. Diz ele no prefácio que é uma cartilha falada que eles têm preparado para aqueles que no mundo espiritual se preparam para reencarnar, e como lhes pediram para que trouxessem alguma coisa sobre o estudo do pensamento, eles entenderam que essa cartilha falada seria também apropriada para nós que estamos no mundo corpóreo e interagimos com o mundo incorpóreo, claro. Então, ele diz, um estudo muito simples. Eu acho que é muito complexo, mas ele refere exatamente que o estudo é simples. Emmanuel fala sempre no plural. É próprio dos espíritos superiores falarem no coletivo. Nós é que somos um bocadinho para falar no individual, não é? Eles falam no coletivo. Então, nesse prefácio ele explica isso, que é uma cartilha falada, e eu só retirei dessa introdução um excerto, não é? Que diz assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milénios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, porquê é que aparece esta introdução? E é uma pequena parte dessa introdução. Porque o pensamento cria a vida que procuramos. Então, porquê é que eu não tenho melhor vida? Será que é o meu pensamento que está constantemente a criar a vida que eu tenho? Nós não nos podemos esquecer que somos seres milenares e já trazemos um conjunto de experiências anteriores, conhecimentos anteriores. Então nós não somos criados agora, não temos agora aquilo que queremos de imediato. Somos um conjunto das situações que já vivenciamos. E não é tão rápido assim nós mudarmos o nosso pensamento. Ou será que sou só eu que não sou capaz de mudar o pensamento assim tão rapidamente? Todos nós temos alguma dificuldade. Precisamos de experimentar, repetir experiências para assimilar esse novo pensamento. E o pensamento não pode ser dissociado do sentimento, ele está interligado. Portanto, se nós pensarmos que sempre somos seres pensantes, quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados, então o pensamento é um contínuo,
não é? E também não podemos alterar se não tivermos conhecimento para o poder fazer. Portanto, temos que adquirir conhecimento, depois é preciso que esse conhecimento possa ser integrado nas nossas vidas, e essa é uma parte que nós também temos dificuldade em fazer, não é? Mesmo quem está na doutrina espírita, e é um privilégio imenso ter a oportunidade de ter tantos conhecimentos, mas depois levar esses conhecimentos para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, não é tão simples assim. Nós temos dificuldade. Às vezes sabemos muito bem explorar e apresentar para os outros, mas como diz o povo, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Muitas vezes não dizemos aos outros como deve ser, mas quando chega a hora para nós aplicarmos, não é tão fácil assim. Portanto, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nós temos que analisar o que é que estamos sempre a pensar. Qual é a essência do nosso pensamento? Porquê? Porque nós vamos acumulando em nós, vamos agregando as energias que são fruto desse pensamento e desse sentimento, e aí criamos a nossa psicosfera, integramos, fazemos essa integração no nosso corpo espiritual, e o nosso corpo espiritual reflete esse pensamento. Por isso, quando chegamos ao mundo espiritual, não temos como esconder aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Já imaginaram? Nós agora estamos aqui, encontramos-nos na rua amanhã com A ou B ou C, e de repente podemos ver o pensamento uns dos outros. Acham que é possível isso? Não é possível, não é? Quer dizer, não é possível porque nós ainda não temos condições para isso. Mas também não temos condições evolutivas para isso. Seria muito constrangedor, porque eu posso ter uma aparência, posso aparentar um sorriso quando encontro alguém e não ser assim tão claro que eu tenho esse sorriso mesmo verdadeiro e sincero. Posso estar a camuflar um pouco, ainda me permite o corpo físico denso ter essa capa, mas no mundo espiritual não. Portanto, nós desnudamos-nos quando saímos do corpo físico. Então, mostramos esse nosso reflexo. Somos conhecidos por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos, e não podemos fugir disso. Nós, às vezes, temos uma imagem de nós que não corresponde à verdadeira. Temos a imagem que nós queríamos ter ou que nós queríamos fazer, mas às vezes ela não corresponde àquilo que efetivamente somos. Então, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identificamos um dia, no curso dos milénios, e aqui já há uma extensão de longo prazo, não é? À medida que vamos evoluindo, está implícita a lei do progresso, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai, até podermos ser espíritos bastante melhores. Temos um longo percurso. E quando é que nos podemos identificar com o pensamento e com a vida do nosso Pai? Quando nós conseguirmos cumprir as leis de Deus. As leis de Deus fazem parte do livro 3º do livro dos Espíritos, e são uma série de leis com as quais nós temos que viver. E quando nós nos desagregamos, desarmonizamos com essas leis, vem a lei, vem a vida e leva-nos para o sítio certo. Também leva ao planeta, também leva o universo, porque o universo está sujeito às mesmas leis de progresso que nós. Então, quando nós desarmonizamos no conjunto, quando o nosso pensamento é menos adequado, é próprio da nossa evolução, que ainda é pequenina, então nós temos tendência para desarmonizar, e o universo depois tem que se auto-harmonizar, e nós também. Nós também, porque nós somos microcosmos e temos um conjunto de células, trilhões de células, que são comandadas pela nossa mente, e que nós temos responsabilidade. Quando uma célula fica doente, ela também adoece o conjunto. E nós nos desarmonizamos, logicamente, criamos
menos condições de bem para nós. É um mecanismo normal de ajuste, porque o universo é amor e amor é harmonia, como o Deus. Então, esta introdução, o livro é de... Desculpem, agora aqui. O livro é de fevereiro de... Não, estou a carregar no sítio errado. Aqui. De fevereiro de 58, portanto, vai a caminho dos 64 anos. Estes ensinamentos que Emmanuel nos traz. Ora, continuando, o capítulo 1, só vamos falar do capítulo 1 do livro. E é interessante que o capítulo 1 são 2 ou 3 paginazinhas, mas dá tanto para estudar. Fica o convite. O espelho da vida, o capítulo 1. Então, quer dizer que quando nós pensamos, sentimos, estamos completamente, permanentemente a emanar esta energia, porque estamos sempre a pensar. Já imaginaram se tivéssemos um gravador no bolso e todos os dias gravássemos os nossos pensamentos, como é que seria? Alguns já nós não nos lembramos, porque é um contínuo, não é? Nós estamos a pensar e mudamos de pensamento a uma velocidade muito grande e não temos a consciência dos pensamentos que tivemos ao longo de um dia. Um dia que continua porque o corpo físico descansa, mas a mente não. Então estamos sempre a emitir, sempre com emissões. Numa situação como aquela que nós estamos a vivenciar, as pessoas têm medo. De repente apareceu um vírus, nós achamos muitas vezes que somos autossuficientes, somos rebeldes, de repente vem um vírus e põe o mundo inteiro, o planeta inteiro, de sobreaviso. E contamina-se, espalha-se, não é? Contaminando as pessoas, espalha-se de uma maneira intensa, a uma velocidade incrível. Até os nossos pensamentos, também, porque aquilo que estamos permanentemente a emitir, se for uma situação menos agradável, de medo, nós estamos a contribuir para a psicosfera, não é? Estamos a contribuir com esse medo, com essa ansiedade. Então quer dizer que estamos a carregar essa psicosfera da Terra com as nossas emanações, que podem não ser tão boas assim. São menos boas para nós, mas também são menos boas para os outros, porque nós não estamos independentes, nós não somos independentes, estamos em permuta constante, e isso nós também vamos ver, porque o livro, neste primeiro capítulo, nos diz isso. Se nós estamos em permuta constante, nós estamos sempre a afetar o outro e estamos a receber dos outros as mesmas afetações, se permitirmos. Ou seja, aí entra a lei da sintonia. Eu só posso receber se estiver, ou só recebo, se eu estiver na mesma sintonia daquele que está a emanar. Porque nós sabemos, ligamos a televisão, ligamos o rádio, escolhemos uma estação, um canal, e captamos aquilo que está a ser dado no canal. Mas aquilo que está a ser dado num canal é diferente daquilo que está a ser dado no outro canal. E as emanações, as transmissões não se atropelam, não é? São diferentes. Os nossos pensamentos também. Eles só criam sintonia se efetivamente nós dermos condições para que essa sintonia aconteça. Então, se eu for uma pessoa depressiva, tenho, logicamente, tendência para fazer sintonia com outras mentes depressivas ou com outro conjunto de pensamentos e sentimentos que estão na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. Por isso, então, a emanação é fundamental percebermos qual é, de que tipo é que é. Por isso, esta frase tão pequenina, mas tão importante para nós retermos. A mente é o espelho da vida em toda a parte. Então, eu apresento-me como o meu currículo vitae é apresentado pela minha mente. Não é? Será a minha apresentação no mundo espiritual, que também é no mundo físico.
Ou seja, se há alguém que tem uma sensibilidade maior, quando eu chego ao pé desse alguém, se não tem o mesmo tipo de vibração, acontece que não gosta possivelmente ou não fica agradada com a minha presença e assim sucessivamente, e eu igualmente com outras pessoas, portanto é uma questão vibracional também. Continuamos, diz assim o texto ainda: ergue-se na terra para Deus, a mente, ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, à feição do diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Ora bem, então vamos esmiuçar aqui um pouquinho. Ergue-se da terra para o céu. Nós buscamos sempre a perfeição, buscamos a luz, buscamos o progresso, buscamos a evolução. É natural, faz parte das leis, não é? A busca deve ser nesse sentido. Então, ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. Porquê? Porque o Cristo, nós sabemos, é aquele que é o governador da terra, nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia, como diz no livro dos Espíritos, do ser mais perfeito que esteve na terra. Então, arrancado ao ventre obscuro do solo, porque nós temos uma caminhada evolutiva. Sabemos que o princípio espiritual passa pelos vários reinos nessa caminhada evolutiva. Então, ser arrancado do sol pode ser aqui com a ideia da pedra bruta, não é? Que só depois de muito trabalhada, muito lapidada, com o esforço do lapidário que temos que ser nós, é que conseguimos depois passar a ter algum brilho, ainda que, neste caso, a pedra, ela absorve luz, ela não tem ainda condições de emanação da luz. E aqui, nós pegarmos num diamante, ele só brilha se estiver sob a luz, porque se não estiver sob a luz também não brilha. É importante perceber. Portanto, continua o texto. Nos seres primitivos, diz-nos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso, a retratar a glória divina. Continua a falar-se de progressão, de evolução. Então, nós todos sabemos que temos instintos, que são importantes, os vários instintos fazem parte também das leis da natureza, da sobrevivência, etc. E isso é natural em nós. Muitas vezes, instintivamente, nós atuamos de determinada maneira. E diz-se que o instinto normalmente não falha, porque já são situações acumuladas, é a defesa natural da pessoa. Mas nas almas humanas, portanto, quando nós chegamos à etapa do humano, que ainda não somos, não é? Porque nós ainda não somos bem humanos, por isso a humanidade não está tão bem assim. Surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Não é inteligência permanente, são ilusões que salteiam a inteligência. Ainda não é consolidada, ainda estamos em aprendizagem. Às vezes não estamos a usar essa inteligência, não estamos a usar a razão. Às vezes também não estamos a usar o coração, usamos apenas o instinto. E reagimos muitas vezes instintivamente, mas sem pensar e sem atender àquilo que são os nossos conhecimentos ou àquilo que já seria expectável na faixa em que nós nos encontramos. Por isso, esse crescimento vai acontecendo. Por outro lado, estudando-a, diz Emmanuel, da nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, já sabemos que é um percurso de milénios, não é?
entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E vamos mais devagarinho então. Estudando-a da nossa posição espiritual, confinados que estamos entre a animalidade e a angelitude. Portanto, saímos da faixa da animalidade, dos instintos, e estamos a começar a época da razão. Somos impelidos a interpretá-la. Não diz que naturalmente a vamos interpretar. Somos que empurrados para interpretá-la. E somos empurrados porquê? Pelos acontecimentos, pela vida, pelas experiências, pelas situações que vamos tendo e que nos obriga, muitas vezes, a avançar. Porque se nós não precisássemos de avançar, deixávamos-nos ficar comodamente e não teríamos essa alavanca para podermos ir mais além. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta. Toda a gente tem a consciência desperta da mesma forma? Não, não temos. Somos seres com tempos de vida diferentes, de conhecimento diferentes, de vidas, número de vidas diferente também. E, portanto, a consciência desperta não é igual para todos. No livro Trilhas de Libertação, não sei se alguém já o leu, mas pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno Miranda diz o seguinte: há seres que desencarnam e reencarnam sem saberem que isso acontece. Completamente alienados, compulsivamente, desencarnam e reencarnam sem saberem que isso aconteceu. Parece-nos estranho, ou não será? São aqueles que permanecem sempre com o mesmo tipo de sentimento, de pensamento que nós às vezes não têm, só se calhar pelos instintos, e não perceberam ainda não têm essa consciência desperta. No livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec perguntou onde estão escritas as leis de Deus, e foi-lhe respondido que estão na consciência. Quem ainda não entendeu as leis divinas não despertou ainda a sua própria consciência, ainda está no adormecimento, se calhar ainda hiberna, está hibernando, permanece por aí, sem saber exatamente o que é a vida, porque é que veio cá fazer, de onde é que veio, para onde vai e qual é o propósito. Então, campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Vamos ver esta parte final, que está azul, um bocadinho mais à frente. Se quisermos interpretar, então, desculpem, o campo da nossa consciência desperta, acabámos de falar. Cada um tem um despertar de consciência que muitas vezes vem através de dores, porque retaliou muito tempo, porque se calhar foi insubmisso muito tempo, rebelde muito tempo, e só com experiências duras é que acaba por despertar a sua consciência. Na faixa evolutiva em que podemos operar. Qual é a faixa evolutiva em que podemos operar? Ela decorre do conhecimento que nós temos e desse despertar de consciência. Então, nós podemos trabalhar numa faixa em que já nos conseguimos identificar com ela, que já entendemos. Mas, para essa faixa evolutiva em que podemos operar, temos um conhecimento adquirido. E o conhecimento adquirido é só porque se lê, só porque se estuda, ou é porque se conseguiu trazer para a vida, para a reflexão da vida, aquilo que são os conhecimentos, principalmente aquele que são os da doutrina espírita, que é aquele que nos diz quem somos e de onde viemos, do que é que estamos cá a fazer, porque é que sofremos e para onde é que vamos.
Então, todas estas 3 partes são fundamentais para nós percebermos o que é que conseguimos entender. Porque há muita gente que ainda não consegue entender. Nós próprios também não conseguimos entender muito bem, muitas vezes. Ou, sempre que se lê um livro, como é que vocês leem o livro logo à primeira vez conseguem entender tudo? Eu tenho livros de anos, que só quando vou fazer uma segunda leitura, terceira leitura, quarta leitura, é que percebo algumas situações que eu não tinha sequer reparado nelas, porque aquilo que tinha anteriormente ainda não me permitia visualizar aquilo que vem mais à frente. Experimentem pôr uma criança do primeiro ano, primeiro ciclo, com uma situação de matemática, de uma expressão. Não se consegue, porque ela não tem ainda as condições para poder desenvolver esse tipo de conhecimento. Tem que começar mais pequenino. Nós somos crianças espirituais, então precisamos de tempo para apreender e para desenvolver todas essas situações. Só mais à frente é que vamos conseguir, porque já abarcamos antes alguns conhecimentos. Não sei se alguém não está de acordo, pois no fim pode dizer. Ora bem, continuando então o texto do capítulo 1. Definindo-a por espelho da vida, à mente, né, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações. E temos que nos é dito que na evolução nós precisamos de 2 asas, a do conhecimento e a do amor. Uma é representada pelo coração e o cérebro, o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. Porquê? Porque tudo move, porque nós acrescentamos a vontade, o pensamento, o sentimento e a vontade para operar, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar, ou seja, para aperfeiçoar, aprimorar e sublimar e tornar sublime. Então, nós sabemos em coisas pequeninas, se nós quisermos muito alcançar determinada situação, determinado empreendimento, nós temos que pôr toda a nossa capacidade ao serviço desse empreendimento. Às vezes é duro, mas se a pessoa não desistir, se continuar, se insistir, no bom sentido, claro, não vamos pôr aqui a resiliência, porque resiliência às vezes é repetir, mas não é repetir do modo mais correto, só por si não tem esse significado, mas nós conseguimos construir, conseguimos modificar. Há pessoas que dizem, à partida eu não consigo, não é? Nós sabemos isso. Até na escola há jovens que à partida dizem, não gosto nada dessa matéria, não quero isso, mas pode-se gostar menos, exatamente se a pessoa não teve ainda contato com aquela matéria em vidas anteriores, é natural que ela seja completamente nova. Se for uma matéria com a qual já contactou anteriormente, certamente será mais fácil ir avançar e identificar-se com a matéria. Mas tudo aquilo que é novo é mais difícil, mas é possível. Se a pessoa não criar barreira à partida, nós somos seres com possibilidades. Temos em nós a essência divina, é preciso despertá-la, é preciso trazê-la para fora, é preciso não nos acomodarmos, é preciso lutar e perceber que é avançando, que é estudando, que é exercendo, que se chega mais além. E a doutrina espírita diz-nos que nós somos seres milenares. Então quer dizer que todo este trabalho que nós temos e do aprendizagem não se perde. É fantástico saber isso, não é? Aquelas pessoas que acham que a vida é entre o berço e o túmulo e depois acaba, o que é que elas acham? Então, para que trabalhar? Só por impulso, só para usufruir? Qual é a outra razão? Somos mais pobres nos conhecimentos e no pensamento do que aqueles que já sabem o porquê. Então dá um novo alento para continuar.
Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Então, isso é importante nós percebermos. Se por um lado queremos muito e temos a veleidade de pensar que conseguimos influenciar os outros e gostamos muito de o fazer, é bom que também percebamos que somos pelos outros influenciados. Não é? Também. E estamos e somos responsáveis, porque a lei de liberdade e o livre-arbítrio, faz parte da lei de liberdade, nos chama também à responsabilidade. Então não é só eu posso fazer aquilo que quero, não. Eu posso fazer o que quero, mas nem tudo aquilo que eu quero me pode ser conveniente, não é? Então, há que escolher e perceber o que é bom e o que não é. Às vezes enganamos-nos, é normal, mas quando nos enganamos e tomamos consciência disso, também é bom pegar e mudar, e fazer a mudança. Errou, aprendeu, não volta a fazer. Mas o errar é normal, não é? Não há ninguém que não erre, não é? Que eu saiba aqui, naquilo que são a minha área de convívio, acho que não há ninguém que não erre. Então, a influência recíproca. Essa influência recíproca também acontece agora neste tempo pandémico, porque se eu não for suficientemente responsável e não verificar que tenho determinado tipo de sintomas que podem estar a ocasionar-me eu estar contaminada com a doença e não me preocupar muito com os outros, eu posso criar condições para afetar os outros, ou não, infectar os outros. Então isto também está relacionado. É bom nós percebermos isso, a responsabilidade. Este também é um convite para que nós sejamos mais responsáveis. Mais responsáveis. Então, vamos ver esta imagem. Vibração constante, emanação constante, influência constante. A captação pode acontecer ou não se nós estivermos na mesma sintonia. Agora, estamos constantemente reciprocamente a influenciar-nos. Então, compete-nos, a nós, cada um, de acordo com aquilo que acha que são as suas condições, entrar ou não, aceitar ou não essas influências. E aí já é a liberdade de cada um e a responsabilidade de cada um ver o que é que pode servir-lhe e o que não pode servir-lhe. Vejam se não tem comparação com aquilo que está a passar-se a nível mundial. É porque o pensamento, nós não sabemos a quem é que estamos a afetar. Sabemos? Não sabemos. O pensamento também não se vê. O vírus também não. Agora, a velocidade de contaminação acontece da mesma forma. Por isso eu digo, e acho que é importante essa reflexão conjunta, em que o pensamento tem uma atuação enorme, vasta, e isso é visível agora com a situação pandémica. Espalha-se constantemente. Da mesma forma, se nós lhe dermos guarida. Toda a gente fica infectada da mesma forma? Não. Há quem fique, há quem não fique. É como nas doenças. Há pessoas que, à partida, têm fragilidade em alguns órgãos, certamente que isso tem a ver com vidas anteriores, com escolhas que fizeram ou que aceitaram nas provas que aceitaram para vir nesta vivência. Mas nem toda a gente tem as mesmas condições. Agora, se eu estiver num pensamento e num sentimento que não se ajusta com as leis divinas, eu fico mais frágil para poder ser contaminado. Ou não é? Façam o vosso raciocínio. Então, também há uma imunidade espiritual. Sim. Também há imunidade espiritual. Não é só a imunidade que nos é dada pela ciência médica. Nós também temos que criar a nossa imunidade espiritual. E é possível. A medicina avança. Porquê?
Porque está dentro das leis do progresso. Então, porquê que nós podemos achar que, não tendo conhecimentos, podemos considerar que não estamos de acordo ou aquela situação é errada? Temos condições para avaliar isso? Quem não é da área da médica? Se calhar não. Temos que confiar na ciência. E temos que ser solidários, porque a lei da solidariedade é uma lei natural, é a lei de Deus. Então, sempre que nos quisermos posicionar contra as leis de Deus, analisemos se não estamos a ser convencidos de que somos melhores do que outros que têm o conhecimento da matéria. É uma reflexão, não é? E neste momento há pessoas que acham isso só por uma questão de personalismo, não é? Uma questão de personalismo. Então passamos da humildade e pomos o orgulho a funcionar em alta escala, não é? E sabemos que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Então, a influência recíproca acontece, é para refletir, cada um é livre de fazer o que entende, mas tem que saber das suas responsabilidades no conjunto. Ora, aqui nós temos duas imagens exatamente dessa influência que acontece entre os seres. Nós temos um campo vibratório, maior ou menor, e às vezes não é tão harmonioso como aquele que ali se apresenta na imagem, mas que afeta outros. Temos que ter consciência disso. E somos afetados pelos outros. Vivemos num mundo de provas e expiações, não é um mundo perfeito. Portanto, o mal ainda se sobrepõe ao bem. Eu tenho que estar atento ou atenta a essas circunstâncias. E isso feito pelo pensamento e pelo sentimento que eu construo em mim, sabendo que em alguns momentos não sou nada melhor que outros, e que o outro até pode ter uma evolução maior do que aquela que eu tenho. Eu estou numa fase ainda de aprendizagem menor. Portanto, tudo é relativo e nós não conhecemos, não temos a ficha kármica de cada um para podermos fazer essa avaliação. Não nos compete fazer essa avaliação. Compete-nos sim aprender, fazer o nosso trabalho, fazer a nossa parte. Aquilo que não é da nossa parte, temos que entregar nas mãos de Deus, que é o Criador. E isso chama-se fé, porque fé é nós fazermos a parte que nos compete e entregar a outra a que não podemos alterar e confiar. Então o medo e a insegurança fazem sentido para quem estuda a doutrina espírita? Ou deve confiar? Medos fazem parte do ser humano, os medos, desde que não sejam em exagero. Agora, não sabemos que nada circula ao acaso, não há acasos na criação divina. Tudo tem um propósito, não há acasos. Então, o planeta não está a ser governado ao acaso, não está a ir de qualquer maneira. É preciso que nós também nos lembremos isso. E, ao lembrarmos isso, podemos fazer, ou conversar, ou deixar algumas situações, quando conversamos com outros, no apaziguamento. Porque se é verdade e nos diz que a melhor coisa que nós fazemos é é expandir, é dar conhecimento da doutrina, a melhor forma de o fazer é pelo exercício concreto da doutrina. Se eu fizer isso em mim, eu estou a contribuir para o conjunto. Não é preciso estar a impor a ninguém, apenas posso fazer a minha parte, exemplificando, não tendo medo, tendo serenidade. Mesmo no caos é possível ter serenidade. Ainda no campo das imagens, parámos um bocadinho o texto, há momentos decisivos. Há momentos em que nós devemos parar, refletir,
meditar, fazer prece, que é a forma de contacto com a divindade, e decidir o que é que queremos mesmo fazer. E há alturas em que temos que fazer mudanças nas nossas vidas, então são momentos decisivos. Mas um dos momentos decisivos, um dos mais importantes, é fazer o controle da mente. Porque o que é que faz para nós? Dá-nos mais saúde. Porque se eu tiver uma mente equilibrada, dizem os antigos, não é? Ou dizem, não sei atribuir a que época é que diz que mente sã em corpo são, não é? Por isso, se a pessoa tiver equilíbrio ou tiver a sua mente equilibrada, logicamente que ela poderá ser mais saudável, ainda que neste planeta todos estejamos à espera de alta, no dizer de Emmanuel também, mas não é neste livro. Ora, continuando o texto do capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. E o que é isto? Olha, repercussão é o ato ou efeito de repercutir-se, o resultado de um choque, de uma investida, um eco, efeito, resultado de uma ação, impacto. Então tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência, uns com outros, e também com esse efeito de ação, de impacto. Eu fui buscar esta imagem porque ela é importante. Muitas vezes nós criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias. É bom também, então, termos essa consciência. Faz parte dessa aprendizagem do tomar consciência. A cada momento se toma consciência, a cada momento das nossas vidas. Nós tomamos consciência de alguma coisa que foi feita menos bem. Fizemos menos bem, mas temos a intenção de mudar, porque Deus conta, é efetivamente a nossa intenção. Porque errar, erramos, mas depois é preciso reconstruir, é preciso remodelar a questão e recomeçar. E é bom porque para podermos sair do planeta melhor de quando entramos, pelo menos com um bocadinho mais de evolução e mais de conhecimento. E ainda no texto, as frases, frases que são muito o estilo de Emmanuel. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Ora, não precisamos de ir para uma situação muito complexa, mas eu estava a olhar para estas expressões e estava a pensar, olha, quando eu chego a casa e tenho lá, para entrar na garagem, tenho lá um carro em frente da minha garagem que não me deixa entrar, às vezes tarde da noite, quando eu venho da associação, eu fico mesmo muito chateada. O primeiro impacto é a emoção com que eu fico, não fico satisfeita. Então, esse reflexo de imediato, o meu sentimento, o meu pensamento, reflete essa emotividade, que não é boa. Depois eu penso, a única forma que eu tenho para resolver a questão é telefonar para a polícia. E vou eu, telefone na mão, a telefonar para a polícia. Então, essa emotividade trouxe-me a ideia, não é? Apareceu a ideia, construí a ideia de telefonar para a polícia. A partir dessa ideia, eu pego no telefone e faço queixa. Então, a ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Se quisermos pôr isto numa situação daquelas que nos confrontamos com alguém
e há quem goste muito de discutir, então pode-se tirar outras ilações destas mesmas expressões. Mas discutir não é propriamente a minha praia, por isso não interessa, eu afasto-me e não entro muito em discussões. Então, o reflexo esboça a emotividade, porque reflito, ou tenho o reflexo daquilo que sinto e daquilo que penso, e portanto há uma emoção que sai desse conteúdo. A partir daí crio uma ideia. É bom que essas ideias não sejam destrutivas, que é para não nos afetarmos logo nesse momento. E depois, a partir daí, a atitude e comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios, reparem, os fios de ligação, geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas que podem ser obliterativas, ou seja, obstrutivas, que entopem, ou alavancas libertadoras da existência, conforme essas manifestações são boas ou menos boas. Então, cada escolha é uma oportunidade, cada queda é um aprendizagem, cada atitude é uma consequência ou tem uma consequência. E vamos continuando no texto. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. De improviso não. É trabalho ao longo de muitos tempos, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Nós agora estamos cá e cada um tem as suas áreas de trabalho. É aí que estamos a estagiar. Já fizemos outras, vamos ter outras situações, certamente, mas neste momento é aquelas que nós temos, é aquela que nós precisávamos para podermos evoluir ou reaprender aquilo que já tínhamos começado. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Relativa, porque ainda não temos uma capacidade muito além, ainda que gostássemos muito de estarmos muito à frente, mas ainda assim, dentro dos campos, uns estão mais avançados ou conseguem uma assimilação maior a nível técnico, a nível científico, outros conseguem mais a nível da moralidade, mas são tudo etapas que se vão construindo, que se vão agrupando. Ora, e estamos quase a chegar ao fim do texto, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Portanto, é uma situação concreta. Não vale a pena ninguém tentar fugir, porque estamos sempre em permuta incessante. Então, vejam se com o vírus não acontece exatamente isso. Aí vai mais para a frente. Aqui. Então, nós agrupamos-nos, temos grupos, mas eles estão todos interligados. Não é? Se eu tenho alguém com quem vivo, a outra pessoa trabalha em tal lugar, depois estuda noutro lugar, encontra-se com amigos e é uma ramificação imensa, também com os pensamentos e com os sentimentos, da mesma forma. E ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. E nós aqui no planeta também não estamos fora deste círculo de contaminação que abrange todo o planeta. Todo. Porque as pessoas viajam, porque contactam, porque se movimentam, logicamente que isso também provoca essas contaminações. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. E aqui é importante percebermos, respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos. Então, se formos lá ao princípio, diz que o nosso pensamento plasma a nossa vida. Porque nós vivemos no mundo das imagens. Se eu estiver permanentemente
com uma ideia fixa, é nessa ideia fixa que eu vivo. E quando desencarnar, se acaso desencarnar naquele momento, eu vou ficar agarrado àquela ideia, e as ideias fixas são terríveis. E passo para o mundo espiritual agarrado àquela ideia. Como deixa de haver tempo e espaço para aquele que vai embora, quer dizer que pode ficar N tempo naquela situação. Muitas vezes ficam anos a fio, sempre na mesma ideia. A pessoa, por exemplo, que tem sentimento de ódio em relação a outra, que não gosta mesmo nada daquela pessoa e que passa o tempo todo a pensar que aquela pessoa faz e acontece e vive e movimenta-se e dá-se com outra e não pensa em si, pensa no outro. É uma ideia fixa. Então onde é que ela vive? Vive nesse mundo. Constrói o quê? Como é que passa para o mundo espiritual quando chegar a sua hora? Com que condições? Muda? Nessa altura muda? Não, continua exatamente da mesma maneira. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos, pelas ideias, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, se forem as ideias que nos permitem essa escravidão. E através delas incorporamos, absorvemos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então temos que escolher se queremos o mundo das imagens que nos escravizam ou se queremos o mundo das imagens que nos levem à purificação e ao progresso. A escolha é nossa. Livre-arbítrio. Liberdade e responsabilidade. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, nós estamos aqui, esta casa tem alicerces. Nós também temos. Nossa vida, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Nossa vida tem alicerces. Então, tudo aquilo que nós refletirmos, nós vivemos aí. Está no centro da vida. E isto tem a ver com o início. Se forem ler, leiam o livro Pensamento e Vida. É para estudar, ler aos bocadinhos, frase a frase. Refletem-se as criaturas reciprocamente, umas com as outras, na criação que reflete os objetivos do Criador. Ora, a criação reflete aquilo que é o Criador, que é a mente de Deus. Nós vivemos, somos criação da mente de Deus, que é amor e que é harmonia. Se nós desequilibrarmos, nós ficamos afetados exatamente por esse desequilíbrio, por essa desarmonia, mas somos nós que o fazemos, porque o convite é da harmonia, nós é que desarmonizamos. E acabou aquele texto. Eu fui buscar 2 slides ao livro A Gênese e é para terminar. E reparem o que nos diz a Gênese no capítulo 15. Quando julgamos que um pensamento está profundamente escondido no recôndito da nossa alma, não suspeitamos que somos portadores de um espelho que o reflete. Um revelador da própria radiação fluídica que está impregnada dele. Então nós refletimos aquilo que somos, aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Não há como esconder. Quem acha ainda, e há pessoas ainda na doutrina espírita, mesmo com algum conhecimento e com algum contacto, que acham que podem esconder-se e não há ninguém a ver. Eu agora vou fazer alguma coisa e ninguém vê. Como se fosse possível. Nós temos um conjunto de testemunhas em permanência. Não vale a pena tentar esconder. Estamos a adiar aquilo que é o inevitável, que é o nosso conhecimento, a nossa evolução e não nos aceitarmos como seres imperfeitos. Então, nós somos seres imperfeitos, aceitemo-nos e tentemos renovar exatamente isso. Nós também
tentemos renovar essa nossa imunização própria para nos defendermos desses ataques que acontecem no mundo como aquele em que vivemos. E ainda, para terminar, há duas imagens: a influência sobre o mundo que nós temos, ainda que sejamos seres pequeninos, mas temos influência no mundo. Assim como nós, as células, nós influenciamos as nossas células. Uma está doente, as outras também ficam doentes, ou podem ficar contaminadas. Mas o mundo também nos influencia. Então, que saibamos parar e perceber em que é que queremos ser influenciados pelo mundo, ou analisar e poder ser diferentes. E continua o texto: se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos rodeia, as ramificações desses fios condutores do pensamento que ligam entre si todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, é preciso perceber que nós vivemos com os dois mundos, ficaríamos menos surpreendidos com certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Não há acasos na criação divina, não há acasos. E também a criação divina, no elevada, não tem falhas. As falhas são do mundo menor. Capítulo 15 da Gênesis. Então, olhemos para umas ramificações e veremos que estamos completamente agregados uns aos outros, independentemente de estarmos na China, no Japão, nos Estados Unidos ou em outro lugar qualquer, porque as mentes interligam-se por sintonia e por afinidade, onde quer que estejamos, dos dois lados da vida. Aqui o mapa das contaminações pelos tipos de vírus que têm acontecido, é para fazer uma comparação. Quando nós pensarmos da forma como rapidamente podemos ser contaminados por um vírus, pensemos também como podemos ser contaminados pelos pensamentos que projetamos e que recebemos. Os livros Pensamento e Vida, a Gênese, embora tenha referido outros, as imagens retiradas através do Google. Obrigada, parabéns a esta casa pelos seus 19 anos de vida.